Tuchar desajeitado, com movimentos engraçados. Esse cara não tem chance contra mim, cara. Boa sorte, você vai precisar. Hora de capturar o Pokémon. Vamos pegar todos com o estilo da London. Ah, estamos jogando xadrez de brincadeira. Vamos lá. Boa sorte, cara. Você vai precisar. Então a gente avança no D, pronto para pular com o pônei. Traz o espremedor. Colocamos toda essa nossa fé na doce London. E essa aí é uma abertura engraçada. O quê? Beleza, vamos esmagar esse cara. Ele acha que é o Joe Bobber ou algo assim? Vamos ver o que acontece aqui. O cara disse que não pode pular, então sabe o que fazer contra a London. Vida triste, vou avançar. Pronto para tentar um ataque precoce com a dama? Não, negócio maluco de G4. Deixa eu cozinhar o gatinho. Beleza, ele joga G4. Essa é uma linha bem agressiva. Só vamos jogar bispo em B4, cravando o cavalo dele. E vamos ver o que acontece. Mas vamos esmagá-lo. Na verdade, acho que sou o azarão aqui. O plano é colocar o espremedor ali, colocar o grandão ali. Ah, ele está tentando cravar a gente. Ele sabe demais. Ele quer entrar, fazer xixi e ganhar. Vou colocar o grandão ali para impedir a entrada. Queremos pôr o gorducho, avançar o peão, expulsar o pônei e atacar como loucos. Não precisa ter medo. Vamos dar o nosso melhor. Mas o mano sabe. Deixa eu chutar o pônei para longe antes que ele tente algum avanço, captura, pulo, fazendo umas loucuras e todas essas maluquices. O mano tomou. Se eu retomar, ele retoma, mas vamos só tomar e manter tudo simples. Acho que foi só um pequeno erro técnico. O mano diz não, a gente que é bobo. Nosso cavalo está centralizado no tabuleiro, galera. Boa posição. Então, ação do PP chegando. Temos algumas opções. Uma é colocar o pônei aqui, simplesmente salvá-lo. A outra é capturar. Capturar e dizer, estamos meio que cozinhando. Esses peões não estão com a melhor aparência, mas depois que ele resolve o assunto dele, podemos simplesmente entrar e seguir com o nosso dia. Negócio duvidoso, cara. Ah, você sabe, 3 no imprimido. Cara, ele realmente inventou um negócio insano para counterar meu amado London. Ainda estou na teoria, pessoal. Ele está suando, ele está nervoso, mas a gente consegue. Ele está gastando o tempo dele, ele está com medo. O gatinho está cozinhando. Se eu tentar uma jogada de dama para ganhar o peão, não vamos conseguir. O peão está seguro. Não dá para fazer roque grande nem pequeno. Temos um problema sério. Problema. Só quero seguir com o dia. Eles podem, você não erra com desenvolvimento. Vamos ver. O que ele vai fazer? Ok, cavalo em I2. Movimento interessante. Gordinho aqui num descoberto pode ser uma ideia. Os peões são jogadas questionáveis. Nunca podemos fazer o roque. Então, o que fazer? Ataque. Se não puder rocar, ataque sem medo. O pônei parece estranho. Talvez devêssemos ter feito melhor. Talvez ele tenha ficado com medo, mas a gente não poderia ter ido lá. Não poderia ter ido lá. Isso pareceu um pouco estranho. Parabéns ao gatinho por quase nos enganar com a ordem dos lances. A4, ele joga como iniciante, nem faz o roque com o rei. Vamos jogar bispo para D7, porque queremos desenvolver nosso bispo para C6 ou B5 nessa posição. Ok, ele coloca o bispo em E3. Ele está com medo. Ele está recuando. Deixa eu colocar o espremedor ali para não ter nenhum descoberto. Talvez o cavalinho possa pular aqui. O gordinho pode ir para algum lugar e aí estamos prontos para atacar. Está parecendo muito duvidoso, não vou mentir. Acho que talvez eu possa simplesmente trazer minha dama para A5. Atacando esse peão. Agora ele precisa ficar um pouco cauteloso. Deixa eu só ir lá. Até o peão estava de boa. Talvez eu só avance, troque e tente lutar nesse final, onde os peões estão dobrados, mas não é o fim do mundo. Vou jogar o bispo aqui. Então agora estamos atacando o cavalo dele. Ele precisa fazer alguma coisa. O cara pega o pônei, a gente recupera. Ele quer fazer uma jogada de torre para tentar capturar e ganhar isso. Então, digamos que eu avance. Ele captura. Nós recapturamos. A torre entra nas travessuras. Nosso ataque está meio lento. Podemos simplesmente seguir com o pônei e nosso jogo, mas não acho que vamos vencer com as ideias dele. O verdadeiro problema é posicionar a torre aqui para tentar ganhar esse peão. É problemático. Será que a gente arrisca tudo por essa bobagem, dizendo que a torre entra e a gente devora o peão? Crave isso. A gente força. Mano. Isso aqui é uma vida perigosíssima que a gente está levando e também estamos meio que deixando o gatinho jogar muito rápido.
Aplicar toda essa pressão insana no nosso relógio, tic-tac. Ele está prestes a descobrir por que me chamam de leão. Ameaçamos capturar em E2. Se o rei capturar, não pode mais fazer roque. Se a dama capturar, o peão em C3 fica desprotegido. Por isso ele afasta o cavalo. Na verdade, não me importo em entregar esse peão, pois assim posso jogar o bispo para C6. Acho que temos algumas ideias bem interessantes aqui. Talvez torre em C8. E se o cavalo capturar, jogamos o bispo aqui. E se F3, nós capturamos. E então talvez a torre capture. Parece interessante. Não sei se isso funciona. Mas olha só. Nós vamos fazer isso. Ele está com medo. De qualquer forma, ele tem que calcular. Pelo menos o pônei sobreviveu, algo para comemorar. F ainda é duvidoso, já que existe o truque de mágica. Pônei gostaria de sentar aqui, mas está um pouco longe. Então, ou você volta, mas parece que perdeu tempo vindo até aqui. Colocamos o pônei ali e talvez só ignoremos o que ele faz. Ele está indo pegar o peão. Então ele está dizendo que se eu capturar aqui, ele vai tentar. Eu não sei. Quero fazer um sacrifício maluco, mas a defesa vai entrar na festa, o que sempre complica. Esse é o segredo do ataque. Você faz ameaças suficientes e então seu oponente vai desmoronar com a pressão. O peão está caindo. Devo avançar? Não, só trocar e seguir. Não acabou, posso avançar. Peço para o garotinho capturar, tomamos de volta. O cara ganha com esse peão. A torre provavelmente captura porque após o pônei tomar, você busca o ângulo da cravada, que é bem chato. Vamos ver se ele vai. Não sei. Ele não tem opção melhor, já que esse peão está quase caindo. Acho que tenho vantagem aqui. Mas eu sempre tenho vantagem quando estou jogando, então nada muito surpreendente. Não vejo outros lances, talvez D5. Mas aí eu só capturo, porque depois vou capturar aqui. Por isso vocês rocam o rei, meninos e meninas. Agora o rei dele está preso no centro. Não vou deixar ele rocar. Ele não pode rocar desse lado, porque aí ele vai ser atacado. Acho que não posso ignorar isso, esse é o verdadeiro problema. Então, digamos que eu capture. Ele tenta aquelas artimanhas de ganhar com a cravada. Não é a melhor situação. Espera, será que posso entrar por esse caminho? Isso está ficando doido. Suponha que capturemos. Ele vai para a cravada, mandamos ver, ele captura e capturamos de volta. Mano, a torre dele também pega o peão, tentando ser um mestre da tática. Quem está amassando quem? Essa é a questão, cara. Por que xadrez é tão doido? Se esse peão não estivesse caindo, eu poderia simplesmente ignorar. Mano, captura o peão. Eu vou para o esquema do G. É muito lento, cara. Na verdade, é lento demais. O mano está tramando alguma. Eu não quis forçar. Pedi para ele pegar com a torre, capturar esse peão. Pedi para ele buscar algum ângulo de cravada e mandar ver, acreditar nisso. Parece arriscado, né? Quero dizer, não está nada mal. Então a gente arrisca. Quem não arrisca, não petisca. Uau! Interessante. Ele sacrifica um peão. Mas ele ameaça minha dama, então não posso capturar. Acho que preciso trocar, certo? É, faz sentido. A gente captura dando cheque. O rei captura. Uau. Interessante. Podemos tomar de torre ou tomar de bispo. Prefiro tomar de bispo. Depois que ele capturar esse peão, podemos cravá-lo e ganhar, certo? Ele não conhece essas táticas, mas eu sim. Eu venho treinando há anos para dominar minha arte. Tudo bem. Agora precisamos criar mais ameaças. Ficamos 90 segundos nesse lance, tentando sacrificar o peão para abrir caminho e salvar por aqui. Se você capturar aqui, eu recupero esse. Se tentar cutucar, temos o lance F. As torres estão em jogo, a coluna B está aberta e acreditamos que estamos amassando. Não era o que eu esperava. Eu podia imaginar ele comer o peão. Tomar de torre também é possível, mas pegamos. Não há pegadinha de cravar e ganhar aqui. Beleza, come o peão. Não é a captura de peão mais feliz, mas é um peão. Deixa comigo, Sr. Pônei. Sem problema nenhum, não temos o avanço, mas capturar tranquilo está ótimo. Ele pode passar o dia pulando e tentando algo, mas não pode ir ali. Mas o verdadeiro problemático pode ser esse aqui. E essa peça é meio burrinha. Não temos mais aqueles sacrifícios chiques porque a moda passou, então não podemos atacá-lo. Isso parece um plano interessante, mas ele também tem cavalo D6. Mas também não tenho medo disso. Vamos por aqui, redirecionar o cavalo e dar cheque nele em C4. Ele está jogando como um iniciante? Ele não sabe o que fazer, imagino o que ele calcula agora. Esse jogo é muito bom.
É problemático, ele foi para o outro lado. Posso pular aqui para cutucar, mas não ganharemos nada. O plano era ir ali, mas não vai acontecer. Achei que isso era melhor. Vou ali, mano. Ele não pega o peão enquanto pegamos esse. Ele avança o peão e fica de boa. Gosto da torre aqui também para evitar confusão. E se ele avançar, a gente pode ir para o lance do A. Além disso, esse peão não vai cair. Então por que a gente está tentando ir para lá? Tá meio que só de boa. A ideia de colocar a torre aqui é justamente impedir que ele pule. Não fazer isso. Talvez quando a torre chegar, ele só faça isso e tente dobrar as peças. É uma ideia. Posso pular, pedir para ele capturar e capturar de volta, mas no fim perdemos e ainda ficamos mal. Muitos problemas pra gente. O cara tá indo bem. A torre vai para lá. Posso avançar e deixar o peão morrer. Duvidoso. O cavalo sempre está aqui, mas esse morre. Então, cara. Viagem, vida de xadrez psicodélica. Tentamos inventar algo, mas não conseguimos. Isso é um problema. Vai de torre aqui, deixa ele dobrar, e você acredita que a gente consegue e toma. Deixa o peão morrer e dá para segurar de algum jeito? Parece problemático. Estamos gastando tempo demais em lances simples. Nunca é uma boa ideia. Penso em dobrar as torres, uma em C6, outra em C8. Aproveitar as fraquezas do adversário é essencial nessa posição. E tem uma grande fraqueza aqui. Então ele estava tentando avançar pelo lado do rei e me atacar. Mas o que acontece é que, às vezes, você se estende demais. Sempre tente atacar o centro do tabuleiro quando seu oponente atacar pelas laterais. E é isso que estou fazendo. Ataquei ele no centro, tirei o rei dele e agora ele ficou com fraquezas na posição dele. Ele está nervoso e pensando há muito tempo. Torre para B1, atacando meu peão. Mas será que ele está realmente atacando meu peão? Acho que não, porque meu bispo defende. Mas meu plano é ir aqui. Então provavelmente devo jogar B5. Mas aí ele tem A4. E aí fica um pouco complicado. Mas também, talvez eu possa jogar o cavalo para B6, porque se ele capturar, eu posso dar um cheque. Ele deve jogar rei para E2. Depois que eu capturo e o rei captura, posso capturar novamente. Eu não sei se essa é a melhor ideia que eu consigo pensar. Então, jogar esse peão não vai rolar, porque nos ajuda no avanço e simplifica a posição. Dobrar as torres para pressionar faz sentido, pois o peão está fraco. Podemos colocar a torre e dobrar, mas não é tão simples ganhar esse peão. Mas está ficando interessante. Eu não esperava que o garotinho jogasse assim e continuasse. Então, senhor Leão, você é o leão ou a frango? Essa é a questão. Pelo menos ele não pode pular aqui com essa ideia, o que é bom. O cara está pensando. Finalmente a primeira pensada longa da partida. O cara estava jogando a abertura como se fosse um grande mestre. Não, não é legal. Então, qual é o nosso plano com a torre aqui? Porque não conseguimos pensar em nada além disso. Capturar, capturar, deixar o peão morrer e acreditar que o final é possível de segurar. A gente não quer jogar pelo empate. Posso dobrar minhas torres aqui, mas aí ele pode jogar cavalo D6. Então posso capturar isso. Então eu realmente não vejo sentido. E se eu simplesmente dobrar minhas torres aqui, meu plano original era ir aqui. Ok, espera. Calma. Ele tem o bispo aqui. Sempre devemos ficar atentos às ameaças do adversário. Mas posso jogar torre C4 e atacar isso. E aí esse é um outro problema totalmente diferente com o qual ele vai ter que lidar. Ok, na verdade a gente vai fazer isso. Vamos jogar torre em C7, atraindo o gatinho para vir aqui. E aí eu venho para cá, porque o bispo não vai mais estar defendendo o peão. E aí a gente pode jogar B5 com sucesso, porque o problema de jogar B5 é que ele vai jogar A4. Se nossa torre estiver em C4, A4 não funciona, pois podemos capturar. A torre está chegando. Vamos para lá e ficamos tranquilos. Qual é o plano dele? Boa pergunta, pois ele não pode ir a nenhum lugar bom. Eu posso simplesmente ir e ignorar o gatinho, deixar ele dobrar, só proteger o peão e dizer: o que você está aprontando, hein? Beleza, ele joga A4, que parece inteligente. Eu provavelmente teria feito o mesmo. Beleza, vou jogar a torre em C8, dobrando as torres. Ele joga aqui, defendendo, faz muito sentido. Agora quero colocar meu cavalo aqui, então temos que pensar em uma maneira de fazer isso. Há duas opções: ir para E5, esperar a captura e seguir para cá. Acho que, se eu for para E5, ele pode vir aqui. Então precisamos considerar nossas opções. Mas também podemos colocar a torre aqui.
E então vamos ter alguns ataques a descoberto muito assustadores nessa coluna. Tem uma ideia boba de pular o cavalo para cá, ganhando um tempo para cutucar isso. Ele não consegue capturar, então a gente escapa. Digamos que ele seja burro e lento, mas está tentando ser rápido. Não acredito nisso. Ele fala de capturas e o cavalo está envolvido, mas acho que não dá tempo. Se ele capturar, posso recapturar e tudo segue tranquilo. O cavalo parece decisivo agora. Provocando ele, pedindo para ele ser meio bobão e ir para algum lugar. E aí a gente até tem umas ideias meio bobas, tipo ir para C, mas aí ele captura, né? Então digamos que a gente salte, ele vai para algum lugar e a gente captura. Após as capturas, pensei que tínhamos isso, mas não. Se saltarmos, a torre faz travessuras e não ganhamos o peão, pois ele usa proteção. E não avançamos porque ele está tranquilo. Posso pular aqui e pedir para ele capturar, mas nunca funciona. Avanço interessante. Capturar não é grave, pois cobrimos casas importantes. Podemos simplesmente ignorar. Eu só quero ir lá e ignorar. Se você captura e eu também, o dia continua. Torre aqui complica, então saltamos. A torre vai para algum lugar procurando o descoberto. Será que o cavalinho faz alguma mágica? Um milagre? Nada de milagre. Senhor peão ainda cai. Posso capturar, mas ele devolve e o descoberto ataca, talvez após as trocas. O cavalinho captura. Achei que a gente tinha essa. Ah, tem um cheque mesmo, quer dizer, captura, captura. A gente vai pra lá, o mano captura por aqui, eu vou por ali. É uma bagunça total. É impressionante como tá bagunçado. Então, digamos que eu capture, ele capture, a gente realmente vai pra jogada. Mano, não dá pra dar cheque porque temos proteção. Quer dizer, na verdade, não. A gente acredita nessa jogada? Acho que o mano só pega. Se eu pegar de volta, ele tem o cheque. Quando vamos lá, é tipo, ô mano, muito doido. Meu cérebro não consegue entender. Capturar e deixar ele pular e só colocar o espremedor ali para atacar 2 vezes parece muito ruim. Talvez ele venha. Vamos capturar e dizer que o pônei vai morrer e você vai chorar. Essa também é a ideia, cara. Tem ideia demais. Muito arriscado. Posso pular, perder o peão, mas não temos cheque, certo? O peão aqui chama a atenção porque se você capturar, continua avançando. Se eu capturar, retorno. É loucura. Toma, deixa ele pular. Quem não arrisca, não petisca. E o que está acontecendo? Ele dá o cheque. A gente sai andando como um maluco. É incrivelmente idiota. Idiota o que está acontecendo. Temos que arriscar tudo? Temos que arriscar tudo. Não tem como isso ser uma boa ideia. A gente acha que é boa. Mas depois das capturas, deveria haver algum cheque, algo que deveria estar funcionando para ele. Uau, ele toma. O quê? Beleza, a ideia dele é que se eu capturar, ele vai jogar o bispo para B6. Com certeza, é interessante. Mas então será que eu posso simplesmente... Na verdade, essa é uma jogada bem inteligente. Acho que se eu calcular isso, tem que ter vitória. Se eu capturar, ele vai aqui. Cheque provavelmente não funciona. Posso capturar, talvez sacrificando minha torre, mas então vou dar um cheque nele. Posso recuperar a torre dele, mas a minha está pendurada no fim da linha, o que é um pouco assustador. Beleza, cavalo captura, bispo B6. Quais outras ameaças eu tenho aqui? Talvez eu possa jogar o cavalo aqui, cheque. O bispo captura e o cheque descoberto vem daqui. A questão é que ele ainda está atacando esses dois caras. Cara esperto, muito esperto. Xadrez esquisito. Essa foi uma ótima jogada, cara. Tenho que admitir. Mas talvez eu possa simplesmente pegar esse peão e ignorar tudo isso. Porque se ele jogar bispo B6 agora, meu cavalo está aqui. Então, acho que isso pode ser uma boa ideia. Só ir pra cima mesmo. Ele vai precisar considerar as opções. Vamos devolver a pressão para ele. Isso aqui parece bom. Se ele salva a torre, ele vence e leva. Depois a gente recupera. Então por que não estamos tranquilos? Como não estamos de boa, precisamos acelerar, cara. Nosso ritmo de tartaruga tá fora de controle. Então vamos nos livrar do pônei. A gente troca de volta com a torre. Ele tá pensando em não pegar, o que tá me deixando um pouco assustado, mas deve estar sob controle. Depois que a torre pegar, precisamos pensar em algo. Temos o lance F6. E aí a gente vai dobrar e tentar ganhar o cavalo dele. Também podemos usar o fato de que esse cara está cravado e jogar bispo B4. Ou a gente pode tentar um truque. Será que a gente tenta um truque aqui? Torre C6. Se vier aqui, capturamos e depois pegamos a torre.
Às vezes é preciso tentar. Será que vamos enganar o xadrez do Goofy? Ele vê o peão, mas pegamos o cavalo dele. Você tem que armar armadilhas para o seu oponente, especialmente quando ele tem menos tempo que você. Beleza, ele capturou, que é uma boa jogada. Mas agora a gente pode capturar. Agora estamos bem. Capturar ou não capturar? Eis a questão. Não dá pra pegar isso, né? Mano, tem tática. Então captura, captura. E o que no mundo do tomate a gente tá preparando? Senhor Pônei ainda está de boa. O avanço é possível, mas ele vai tentar complicar. Então vamos ativar o rei porque a cravada está ficando um pouco intrometida. Avança, toma, toma! E não podemos mais capturar. Quero avançar. Coloca a torre para espremer, mas qual é a contagem? 5 para a gente, 5 para ele? Avançar parece ótimo sem capturas. Aqui nunca capturamos. Mas temos um cheque bobo de torre, sem riscos. Podemos apenas andar e capturar de novo. Mas esse pônei está sendo como se ele estivesse carregando o jogo. Carregando o jogo inteiro sozinho como um verdadeiro monstro. Pônei Giga-Chad. O rei só vai se o peão precisar capturar, assim mantemos a proteção. Você nunca vai nos dar cheque. Pode tentar o dia todo, mas vai chorar o dia todo. Caminhe com o rei. Nosso rei é o melhor. Ele é o melhor. Rei número 1. Dê um aumento para ele, dê uma mesada extra, dê tudo o que ele quiser. Queremos trazer nosso rei e talvez jogar aqui. Ok, mas se jogarmos aqui, ele pode ter isso. Isso pode ser um pouco assustador. Então F6 parece realmente uma ótima jogada. Será que devemos arriscar? Vamos arriscar. Às vezes quem não arrisca não petisca, pessoal. Vamos lá. E agora ele avança. Ok, o rei dele está chegando cada vez mais perto da gente. Mas o que podemos fazer? Provavelmente podemos simplesmente mover para cá agora. Se ele se aproximar, podemos capturar. Ele também perdeu tempo fazendo isso. Lembrem-se, tempo é o mais importante no xadrez. Ele está tentando resolver, mas não sei exatamente o que isso faz. Talvez ele queira ir, mas temos chances de dar cheque. Eu gosto da torre aqui, mas o peão morre, então deixa eu só avançar o peão. O rei parece problemático, né? Mas não temos medo. Queremos a torre aqui para pegar a coluna G. Se capturar, a gente está de boa. Sua torre ainda é inútil porque a gente controla umas casas bem irritantes. Captura, captura! A gente ainda está tranquilo. O cheque parece inútil. Não podemos dar a coluna G para ele. Então vamos entrar. Captura, captura, torre captura. Temos cheque e ele vai para cá. Perdemos a peça porque esqueci do cavalinho caindo e vacilamos pela pressão do tempo. Achei que o cheque era certo, mas ele tinha outra jogada. Não dá para capturar aqui porque a peça está caindo. Vacilamos muito. Ele está tentando me enganar, porque se eu capturar, o rei captura, a torre captura, ele tem torre em G7. Esperto, esperto esse cara, viu? Isso é interessante. E agora, o que faço? Ele está tentando entrar na minha posição, então eu provavelmente deveria fazer algo para impedir isso. Posição complicada, bem complicada na verdade, porque ele vai jogar torre G7. A menos que eu tente impedir ele assim. Mas aí podemos acabar enfrentando algumas complicações. Ok, acho que vamos ter que arriscar mesmo. Vamos ter que arriscar. Arriscar para ganhar, pessoal. Sempre. Ele não acreditava nisso. Que loucura! Isso é loucura. Ele não viu, eu não sei o que é isso, mas ele não quis conferir. A gente entra tentando pegar. Tentando pegar, e se ele pegar, mas a gente pega também. E o que está acontecendo nesse mundo do tomate? A gente precisa acelerar o ritmo, precisamos acelerar o ritmo. Isso aqui ficou completamente maluco. Eu tinha perdido a da esperança, mas não era para ser. Nada de negócio para ele. Quero entrar, mas o pônei morre, então faz sentido. O que o gatinho está fazendo? Vamos colocar um cheque legal. Cheque é irritante, para dizer o mínimo. Rei aqui, talvez eu dê um cheque e capture, mas não vai dar. Quero mais cheques, mas esse parece difícil. Posso jogar torre aqui, bloquear, capturar e confiar que estamos melhores? Isso é sempre questionável. Vamos dar mais um cheque só para perguntar. Você vai para o canto? Provavelmente não. Quer pular aqui e simplesmente dizer não? Meio que manter a vida simples. Mas a torre fica ativa demais para o meu gosto. O cheque nem é tão ruim, né? A gente faz. Talvez eu devesse só ignorar ele. Qual é o plano dele? Negócio arriscado, cara. Cheque. Vamos andar, porque caminhar faz bem para você. Caminhar, andar, exercício, vai para a academia ou algo assim, não tem mate. Podemos conferir, mas realmente não tem mate aqui, não importa quanto tentemos. Torre aqui não rola, podemos entrar, mas não tem nada, cara.
Estou tentando fazer algo funcionar, mas não temos nada. Mesmo indo lá, não haverá checkmate. Ele pode capturar peões. Precisamos pegar a base. Literalmente não há tempo no relógio de xadrez para descobrir isso. Cheque de torre não é uma opção. Achamos que estávamos ativos, mas não estamos. Colocamos a torre lá e ele captura. Acreditamos no negócio? Demos um cheque. Ele captura. Quem ganha esse final simples de peão e rei? Essa é a questão. Não tive tempo de descobrir. Ele captura. Posso recapturar, mas há repetição. Posso dar cheque, ele bloqueia. Capturamos, ele captura e capturamos novamente. E aí ele fala: Barak, quem está vencendo esse final? Essa é a pergunta do momento. Provavelmente queremos isso, ele quer aquilo. Todos querem algo. Talvez ele vá lá, mas aí vamos para cá. Ele vai ali, a gente vai aqui. A gente pode ir. Espera, a gente só tem que arriscar, cara. Avançar o peão é o caminho. Meu cérebro está ativo. Oh, mano! Com as manhas! Mano, com essas manhas! A gente avança. Ele conseguiu. Ah, que jogada bonita do gatinho. Beleza, boas partidas. Acho que a gente vacilou. A gente realmente vacilou. Isso é coisa de doido. Isso deveria ser vitória fácil para ele. A gente pode tentar, mas era para ser um massacre. Beleza. O mano tá com dificuldade de achar o caminho. Opa, caiu a seta dele? Mano, caiu a seta? Sério, isso é trollagem demais. Não, eu vou cair minha seta. Ah, eu estava ganhando no final. Não, ele me ganhou no tempo. Boas partidas, boas partidas. Boa partida, tudo certo. Ó! O que se passava na London? Ele nos contra-atacou como um campeão e entende da London. Então fomos com essas travessuras de pônei pulando e espremendo, e ele foi para esse negócio de PP que acabou ficando meio problemático. Achei que não íamos pular, mas é temporada de limonada. C é o caminho. A gente expulsa. Ele captura o peão, pula com o pônei e faz esse intermediário irritante para dobrar os peões, complicando a posição. Você entra com o pônei e a gente fica meio de boa. Mas o que o Fish está aprontando? Aparentemente o espremedor não era a solução. Fish só queria que você seguisse em frente. De novo, o peixe ataca. O que esse suco tem a ver com cabelo de pônei? Por que você está tão devagar? Acho que ele estava tramando algo aqui. Mas essa ideia de jogar C4 foi pura finesse. Sacrificando o peãozinho, se livrando do grandalhão, ativando o nosso franguinho e ficando no centro como um campeão. F, estamos tranquilos. Eu estava tentando bolar um plano. Colocamos a torre na coluna B e tentamos alguma dobradinha. Poderíamos ter sido mais ousados ao pressionar. Quando ele pressiona lá, você age aqui e tudo certo. Eu não acreditei nisso, então fomos pela coluna A, tentando negar a coluna B para ele e depois, aos poucos, dobramos as torres. Ele quebrou o centro e ao invés de capturar o peão como um bobão... Ah, nós não pegamos o peão, nós pulamos para dentro, eu esqueci o que fizemos. Aqui a gente pegou, né? Ele pegou, o que é o fino. O caminho para a igualdade é jogar C. Pensei nisso, mas duvidei após o lance dele. A ideia não é pegar o espremedor, mas sim pegar aqui desviando-a da defesa. Cutuca a torre vai para algum lugar e agora você pula de novo, não sei. A torre vai para algum lugar e você pega aqui, ele pega aqui e aparentemente está igual. Então, travessuras muito legais de pônei. E nós cuidamos disso, neste brinde. Ele viu o fantasma. Depois das trocas, poderemos ir lá e vencer, mas aparentemente você só colocou a torre lá. Eu pego, ele pega. O pônei está morrendo e se eu movê-lo para outro lugar não adianta, pois o cheque nas capturas continua. Meu cérebro burro pensa, se eu for ali, essa captura vira brinde. Então o pônei já era, acho. Sempre pensei, se ele faz isso é só colocar o rei aqui, mas parece que você só vai ali, ando com o rei e perco o pônei. Mesmo que pareça que ele tem duas peças, eu não acredito que isso seja vitória. Mas o peixinho está acreditando em tudo. Então ele não acreditou no negócio, ele foi assim mesmo. Eu pego essas e voltamos à igualdade. Sugeriram o espremedor no centro, fomos lá, ele tomou. O nosso pônei era um campeão e depois de assumir essa posição ficou muito bom. A gente pega e ativa o rei. Aparentemente o caminho era dar o cheque. Se ele for ali já era, e se ele for lá, a gente pode cravar e ganhar. Isso teria nos levado à glória. A gente estava muito focado em ativar o rei. Ficou complicado porque eu não sabia o que fazer aqui. Pelo visto, C era a forma de conseguir proteção extra. Assim, após as trocas, podemos recapturar sem problema. A gente faz isso para impedir que ele avance aqui, mas acaba sendo igual, principalmente depois que vamos para lá.
Um pouco de banana, era isso que o tomate era. Poderíamos ter pulado e salvado. Esqueci que depois das trocas aquele pônei está morrendo. E até ele esqueceu disso depois de dar um cheque. Eles podem colocar o rei aqui e nos pressionar. E ambas as torres estão morrendo tão insano. Dupla cegueira, cegueira mútua. Ele recuou, avisar proibida sem entrada. Agora estamos relaxando novamente. Uma atividade de pânico foi o que fizemos e estamos relaxando. Mas, de novo, onde estava a vitória, cara? Fish, tipo, olha só ele, coloca a torre no D e faz alguma coisa. Eu não consegui entender. O tempo estava correndo, a gente avança com o peãozinho e ativa o franguinho. E essa era só um empate, certo? Quando ele foi para o avanço de peão, foi só um empate. Acho que estraguei algo aqui, porque não entendi o que ele estava fazendo com isso. Pelo visto, é um tomate. Após as trocas, quando ele avança o peão, não precisamos ir lá. Basta recuar e esse rei para o peão. Temos 2 peões passados. Esse lance é difícil de enxergar. Aqui ficou totalmente perdido, né? Não sei como sobrevivemos. Ele tinha 5 segundos, nós 18, mas achei que ele faria a limpa. O mano é bem rápido. Aparentemente é mate em 6, tipo, tudo que ele precisa fazer é colocar a dama aqui, o rei aqui e acabou. Nada posso fazer quanto a isso. Loucura, ele foi guloso. O problema é que se todos esses peões morrerem, empata. De novo, aí está o mate que ele tenta, mas com 1,4 segundos o pré-movimento já está pronto para ele. E ele captura o peão, pegamos o grandão, é empate. O verdadeiro problema era o tempo, pois o relógio de tic-tac não favorecia o gatinho.